Penso em Deus, logo, Deus existe. Essa é uma versão muito resumida do argumento ontológico a favor da existência de Deus. Esse argumento é curioso, porque é muito diferente de todos os outros argumentos a favor da existência de Deus dentro da apologética cristã, e será o tema da nossa aula do SAB de hoje. Eu sou Isaac Neves, sou estudante de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Maria, onde também faço parte do Grupo Farol. Peço que, se você gostar do vídeo, curta ele, se inscreva no canal do Estudantes em Ação, ative o sininho para não perder notificações de novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Vamos lá. Argumento ontológico. O que nós veremos hoje? Primeiramente, as definições. Então, vamos dar uma olhada no argumento de Anselmo, a versão dele sobre o argumento ontológico. A seguir, as objeções ao argumento de Anselmo. E, por último, o argumento de Alvin Plantinga, que é a versão mais atual do argumento ontológico. E depois concluiremos o assunto. Então, primeiramente, para as definições. O que é o argumento ontológico? O que é ontologia, primeiramente? Bem, a ontologia ela vem do grego e significa onto mais logos, o estudo do ser, o estudo do existente, o estudo daquele que existe e é um ser vivo. Segundo o dicionário Merriam-Webster, a ontologia é o ramo da metafísica que estuda natureza, realidade e a existência dos seres. Primeiramente, a metafísica, então, é um ramo da filosofia que estuda aquilo que está exterior à física, aquilo que é superior ao mundo físico. Nesse caso, nós podemos incluir o próprio estudo sobre Deus dentro da metafísica, porque Deus é além do mundo físico. E a ontologia é o que também está relacionado dentro do ramo da metafísica, com o estudo de todos os seres vivos, o estudo de todos aqueles que são seres existentes e conscientes. Então, a ontologia estuda a natureza e a realidade e a própria existência desses seres. Logo, o argumento ontológico ele é um argumento a favor da existência de Deus, tratando desse tipo de assunto, tratando do que, de fato, significa existir e ser. Algumas características do argumento ontológico são as seguintes. Primeiramente, é um argumento que faz parte da apologética ofensiva. A apologética ofensiva é o ramo da apologética cristã, que vai tratar de argumentos a favor da existência de Deus, ou argumentos a favor da veracidade do cristianismo, a favor da veracidade da Bíblia Sagrada, sem nenhuma objeção primeira, ou seja, você apresenta de forma direta, de forma concreta, razões para crer, sem que ninguém antes tenha te pedido para responder alguma objeção que essa pessoa pudesse ter. Você apresentou isso sem que ninguém quisesse que você lhes oferecesse uma resposta. Você mostra evidências positivas a favor de Deus. Então, dentro desses argumentos, nós temos o argumento cosmológico, o argumento teleológico, o argumento moral, o argumento ontológico, que nós estamos trabalhando hoje. E, por exemplo, o estudo da ressurreição de Jesus e evidências a favor da ressurreição de Jesus é outro exemplo de apologética ofensiva. A veracidade das escrituras sagradas é outro exemplo de uma apologética ofensiva. E todas essas se diferem do que nós chamamos de apologética defensiva, que é aquela que fornece respostas para objeções que foram dadas. Então, se alguém apresenta, por exemplo, o problema do mal, dizendo que Deus não pode existir junto com o mal, isso tem que ser defendido através do ramo da apologética defensiva. Você apresenta uma proteção, uma defesa contra aquilo que foi perguntado a você. Outra característica do argumento ontológico é que ele se trata de um argumento a priori. Um argumento a priori é um argumento que se baseia apenas dentro da lógica da mente humana, dentro das suas próprias cognições. Você chega a essa conclusão simplesmente tratando de conceitos de verdade dentro da sua mente, sem precisar de nenhuma influência externa, nenhuma experimentação, nenhuma observação da realidade, nenhum argumento que venha de fora, um argumento que você receba de alguém que você não tinha um conhecimento prévio antes. O argumento a priori é um argumento que você depende apenas da sua própria cognição, do seu próprio pensamento, para que você possa chegar a essa conclusão. Agora nós vamos ver a primeira pessoa que apresentou o argumento ontológico, que é Anselmo. Vamos tratar do argumento de Anselmo. Bem, quem foi Anselmo? Anselmo foi um monge católico que viveu no século XI
e ele era italiano, católico romano, medieval, e também ele era filósofo e teólogo. E o interessante é que ele exerceu a maior parte do seu ministério eclesiástico na Inglaterra, como bispo de uma cidade chamada Cantuária. A Inglaterra, nesse período, estava precisando de evangelização, ela estava a recém se convertendo em massa ao cristianismo, teve toda uma questão com invasão de povos estrangeiros, ao contrário da Itália, que era constantemente cristã desde pelo menos o século III. E Anselmo, então, ele vai à Inglaterra como um evangelista, como um bispo, e também como um estudioso da palavra de Deus e também da filosofia. E ele se estabelece na cidade da Cantuária, por isso que hoje ele é conhecido como Anselmo da Cantuária. Bem, Anselmo ele buscava de maneira determinada um argumento que provasse a existência de Deus, que pudesse ser inferido de maneira natural, sem influências externas. Ou seja, ele buscava constantemente um argumento a priori, o qual ele pudesse inferir que Deus existisse, pudesse chegar a essa conclusão, sem que tivesse nenhuma influência de conhecimento externo, sem que ele precisasse conhecer sobre a origem do universo ou sobre o que é relatado nas escrituras ou sobre a moralidade de Deus, se ela era boa ou se era ruim, etc. Ele apenas queria um argumento que viesse da mente dele, que deixasse claramente tudo correto dentro da sua corrente de pensamento, de que Deus, de fato, ele existia. Então, na sua obra Proslogium, que significa discurso do latim, escrita em 1077, Anselmo vai expor pela primeira vez o argumento que seria conhecido como um argumento ontológico. Anselmo é responsável pela primeira versão, pela primeira iteração do que nós conhecemos hoje como um argumento ontológico a favor da existência de Deus. Agora nós vamos então dar uma olhada nessa primeira versão do argumento de Anselmo, porque ele vai escrever duas versões na realidade dentro do seu livro Proslogium. Essa primeira versão é mais fácil para a gente compreender a ideia principal dele e entender exatamente o que está querendo dizer com isso. É um argumento que possui 3 premissas e 3 conclusões. A primeira premissa é a seguinte: é uma verdade conceitual, ou seja, é uma verdade em conceito, é algo que é verdadeiro em definição, é verdadeiro dentro do seu próprio conceito, de que Deus é um ser do qual nada maior pode ser imaginado. Ou seja, ele é o maior ser possível a ser imaginado. O que essa primeira premissa está dizendo? Está dizendo que quando nós pensamos em Deus, nós já definimos que ele é o ser supremo no universo do qual nada maior pode ser imaginado. Um ser que não pode ser superado por nenhum outro ser existente. E de fato é algo que faz muito sentido dentro do contexto das religiões monoteístas, pelo menos. Dentro das religiões monoteístas, das quais o cristianismo está incluso, Deus ele é além do universo, ele está fora do universo, ele está fora do tempo, ele está fora dos limites que são colocados dentro dessa realidade, porque ele é o criador dessa realidade. Logo, ele é um ser do qual nada maior pode ser pensado, porque você não tem nenhum outro ser que pudesse superá-lo. Se você consegue concluir que existe um ser que pode superar a Deus em alguma qualidade, logo esse novo ser passa a ser chamado de Deus, ao contrário da sua ideia anterior. A sua ideia anterior já não é mais uma ideia concreta de Deus. Esse novo ser que superou o ser antigo é de fato Deus na realidade. Sempre necessariamente o maior ser a ser pensado, a ser imaginado, será chamado de Deus, porque é isso que Deus significa. Agora, em outras religiões, por exemplo, as religiões politeístas, os deuses eles não são seres supremos dos quais nada maior pode ser pensado. Muitas delas vão basear os seus deuses em seres humanos melhorados, em seres humanos com poderes sobrenaturais. Outros vão se basear na natureza, vão dizer que os deuses representam um certo aspecto da natureza. Mas nas religiões monoteístas e no cristianismo não. Deus ele é superior ao ser humano, ele é superior à natureza, ele está além desses dois e ele deu origem a esses dois. Por isso que ele é o ser do qual nada maior pode ser imaginado ou pode ser pensado. A segunda premissa é: Deus de fato existe como uma ideia na mente. A segunda premissa está dizendo que nós conseguimos ter uma ideia concreta de Deus dentro da nossa mente. Não apenas através de um relacionamento que nós podemos ter dentro
da religião cristã, onde nós podemos conversar com ele, nos tornarmos amigos dele, ter um relacionamento pessoal com ele. Mas também nós temos uma ideia concreta de quem ele é. Nós entendemos de fato quem Deus é, suas características principais. E a terceira premissa é a seguinte: um ser que existe como uma ideia na mente, mas que também existe na realidade, é maior do que um ser semelhante que existe apenas como uma ideia na mente. Então, nesse caso, está dizendo o seguinte: se você tem um ser determinado que você imaginou, e você tem um outro ser que é semelhante, que tem as mesmas características, só que esse ser que tem as mesmas características do ser que você pensou existe na realidade, então ele é maior do que aquele que está apenas na sua mente. Se você, por exemplo, usar um exemplo do cavalo e de um unicórnio. Se você tem um cavalo, você pensou em um cavalo determinado dentro da sua mente, e você compara esse cavalo com um cavalo que existe na realidade, o cavalo que existe na realidade, não importa se é doente, não importa se é fraco, ele tem qualidades superiores ao cavalo que apenas existe na sua imaginação, porque ele existe na realidade, e existir é melhor do que não existir. Agora, com um unicórnio, que é um ser fictício, é a mesma coisa. Um unicórnio que existe na sua mente, ele é inferior ao unicórnio que existe na realidade. Só que como nós não temos nenhum unicórnio que existe na realidade, logo o unicórnio que está na sua imaginação é a única versão de unicórnio que é conhecida. Agora, se você tem um unicórnio na sua imaginação e um cavalo exterior à sua imaginação, um cavalo que existe de verdade, o unicórnio pode ter habilidades maiores que as do cavalo nas suas características. Pela questão, por exemplo, de ter um chifre, ou possivelmente de poder voar, ou de ter poderes mágicos, tudo que é conhecido dentro da história de unicórnios, você pode pensar, não, um unicórnio é mais poderoso que um cavalo. Porém, o cavalo ele tem uma qualidade superior ao unicórnio. Essa qualidade é que ele existe de verdade. Logo, o cavalo ele é superior ao unicórnio porque ele de fato existe na realidade. Basicamente essa ideia que o Anselmo está apresentando aqui. Um ser que existe na mente, na realidade, não importa a capacidade desse ser, ele vai ser superior a um ser que apenas existe na imaginação. Então qualquer ser vivo que é existente tem qualidades superiores automaticamente àquele ser vivo que está apenas na imaginação. E com isso ele chega a 3 conclusões. Então na parte 4 do argumento ele fala o seguinte: se Deus existe apenas como uma ideia da mente, nós podemos imaginar algo que é maior do que Deus, que é o maior ser concebível que existe. Isso daí é bem interessante. Ele está dizendo, não, se Deus é apenas imaginação, se Deus é falso, se Deus é apenas algo que nós temos dentro da nossa mente, logo, sendo a existência uma qualidade, qualquer ser que existisse na realidade seria superior a Deus. Logo, ele não seria mais Deus, porque ele não é o ser superior, o ser supremo do qual nada maior pode ser pensado. Essa ideia de Deus que nós temos na nossa mente, se não existe na realidade, ela não é concreta. Ela é uma ideia falsa e não é um Deus verdadeiro, não é um Deus de fato. Logo, é necessário que um ser supremo, um ser do qual nada maior pode ser pensado, exista na realidade, porque é uma das características que ele vai ter de grandeza, a necessidade de existir na realidade. Mas nós não podemos imaginar algo maior do que Deus, pois é uma contradição supor que nós podemos imaginar um ser maior do que o maior ser possível de ser imaginado. Nós não podemos pensar em nada que seja maior do que Deus, porque isso é uma contradição, porque Deus é justamente aquele ser maior do qual nada maior pode ser pensado. Se nós não conseguimos pensar em ninguém além de Deus dentro da nossa mente, então ele vai existir na realidade, porque existir é melhor do que não existir. Logo, a conclusão final é que Deus existe. Então, Anselmo escreve no seu proslóquio: até mesmo um tolo, quando ouve de um ser que não pode ser superado por nada maior, entende o que ele ouve. Isso entra no seu entendimento. E com certeza esse ser, do qual nada maior pode ser concebido, não pode existir apenas no entendimento. Supondo que ele exista apenas no entendimento, então ele pode ser concebido como existente na realidade, o que é uma qualidade maior. Se esse ser existe apenas no seu entendimento, então nós podemos pensar em um ser que tem as mesmas características dele, só que existe na realidade. Logo, esse novo ser que existe na realidade
é superior a ele e passa a ser Deus. Logo, Deus existe na realidade. Logo, se ele, do qual nada maior pode ser concebido, existe apenas no entendimento, o próprio ser acaba por poder ser superado pela concepção de um outro ser que existe na realidade. Sendo isso impossível, não há dúvida de que existe um ser, do qual nada maior pode ser concebido, que existe tanto no entendimento quanto na realidade. E aqui nós temos algumas observações, então, a esse primeiro argumento de Anselmo. Bem, ele é construído a partir da veracidade das 3 primeiras premissas para as conclusões das 3 últimas. Essas 3 primeiras premissas quais são? A primeira premissa é o seguinte: Deus é, por definição, o maior ser a ser pensado. Está dentro da sua própria definição, dentro da linguagem, dentro da filosofia, dentro do estudo de como os conceitos são formados. Ou seja, o Ser Supremo é necessariamente o Deus único. A segunda premissa supõe que, de fato, nós temos uma ideia coerente desse ser. Ou seja, conseguimos imaginar um ser que possui todas as propriedades que fazem um ser maior do que o outro, que nós chamamos de propriedades de grandeza. A segunda premissa, então, diz que, de fato, nós temos uma ideia coerente de quem Deus é, através das propriedades de grandeza. As propriedades de grandeza são qualidades que um ser, ou até mesmo um objeto, vai ter que fazem esse ser maior do que outro ser. Por exemplo, no caso de Deus, a onipotência, o fato de poder fazer tudo o que ele deseja, a onisciência, ter conhecimento de todas as coisas, a onipresença, estar presente em todos os lugares, são propriedades de grandeza que mostram que ele é superior a outros seres que não podem ter essas mesmas características. Se esses seres não são onipotentes, oniscientes e onipresentes, eles são inferiores a Deus. Isso é uma propriedade de grandeza. Agora você pode definir propriedade de grandeza para qualquer ser ou para qualquer objeto imaginável. Você gosta de uma comida mais do que da outra porque essa comida tem qualidades dentro do seu paladar que são superiores a qualidades que a outra comida não tem. Isso, o bom sabor seria uma propriedade de grandeza dentro desse contexto de comidas. E por aí vai, nós podemos fazer isso com qualquer coisa. E a terceira premissa afirma que a existência de um ser é ela mesma uma propriedade da grandeza. A terceira premissa, que diz que é melhor existir do que não existir, aponta que a existência define que um ser é maior que o outro. É uma qualidade de um ser que de fato é superior àquele que não existe. Seguindo as conclusões de maneira lógica, de maneira válida e lógica, se nós aceitarmos a veracidade das 3 premissas, nós conseguimos concluir que um ser supremo, ele precisa necessariamente existir. Então, assim que se constrói a primeira versão do argumento ontológico de Anselmo. Então, através dessas observações, o argumento ontológico de Anselmo nos mostra que um ser supremo precisa necessariamente existir. Porém, logo que esse argumento foi criado, surgiram objeções a ele, tanto de cristãos quanto de pessoas mais céticas. É importante nós olharmos para essas objeções para entendermos, de fato, as fraquezas e as vantagens que esse argumento possui. Por causa da sua natureza meio intuitiva, como um argumento a priori, se torna um argumento muitas vezes considerado como muito fraco comparado aos demais argumentos da apologética ofensiva. Então ele é cheio de objeções, cheio de pessoas que de fato não aceitam como realmente válido, e isso tanto cristãos como não cristãos concordam entre si. Embora, claro, esse argumento tenha um valor intrínseco muito importante. Quando ele foi criado por Anselmo, ele ganhou rápida notoriedade dentro da filosofia ocidental, principalmente porque a filosofia ocidental trabalhava com essa ideia de um Deus supremo de uma religião monoteísta, enquanto que as demais áreas do mundo, mais acostumadas com outros tipos de crença, não deram muita atenção a esse tipo de pensamento. Principalmente pela sua natureza teórica não empirista, pela sua natureza a priori, esse argumento foi contestado muito, tanto por estudiosos cristãos e não cristãos. A primeira objeção feita a Anselmo é uma objeção contemporânea a ele. Uma objeção feita por um homem da França, um monge católico francês, chamado Gaunilo de Marmomiers. Esse Gaunilo de Marmomiers, ele viveu na mesma época de Anselmo, no século XI,
e ele apresenta sua primeira objeção ao argumento ontológico de Anselmo. Ele faz isso através da ideia de uma ilha perfeita, a ilha perfeita de Gaunilo, onde ele compara o argumento de Anselmo a um argumento ridículo. Ele expõe o argumento de Anselmo ao ridículo através do que nós chamamos de reductio ad absurdum, redução ao absurdo, onde ele substitui o ser supremo, o ser máximo, por um objeto máximo. Nesse caso, ele resolveu usar um pedaço de terra, ele resolveu usar uma ilha como uma ilha que seria totalmente máxima para expor o argumento de Anselmo ao ridículo e refutá-lo. Claro que ele não fez isso porque ele desejava provar que Deus não existisse. Ele fez isso apenas desejando que Anselmo percebesse que, na verdade, seu argumento não fazia tanto sentido quanto parecia. E por não fazer tanto sentido, não seria totalmente válido como um argumento a favor da existência de Deus. O que Gaunilo faz aqui? Ele reproduz o argumento de Anselmo, mas substitui o ser por uma ilha, que seria a maior ilha possível de ser imaginada, da qual nenhuma outra ilha pode ser imaginada que seja superior a essa, e, portanto, ela seria necessariamente existente, assim como o ser supremo de Anselmo. Porém, logicamente, seria absurdo afirmar que de fato existe uma ilha no universo que é maximamente grande. Logo que Gaunilo está dizendo aqui que qualquer coisa, por mais absurda possível, poderia se tornar uma coisa necessariamente existente dentro da lógica de Anselmo. Então nós poderíamos ter uma casa maximamente grande da qual nada maior pode ser imaginado, nós podemos ter um país maximamente grande do qual nada maior pode ser imaginado, nós podemos ter objetos, nós podemos ter uma cadeira ou uma cama maximamente grande da qual nada maior pode ser imaginada, e por aí vai. Qualquer coisa, por mais banal que pudesse, poderia ser encaixada dentro dessa lógica de Anselmo, segundo Gaunilo, e por isso esse argumento não seria válido de verdade. Assim, a preocupação de Gaunilo é de que o argumento de Anselmo poderia ser utilizado para defender a existência de qualquer coisa que não fosse existente. E ele escreve: se alguém me dissesse que há uma ilha, da qual nenhuma maior pode ser concebida, eu deveria facilmente entender essas palavras, sem grande dificuldade. Mas suponho que essa pessoa seguisse dizendo por inferência lógica: você não pode mais duvidar de que essa ilha, que é mais excelente do que todas as outras, existe em algum lugar, já que não há dúvidas de que ela está no seu entendimento. E já que é mais excelente não estar apenas no entendimento, mas existir também na realidade, por essa razão ela precisa existir. Se ela não existe, qualquer terra que realmente existe é mais excelente do que ela. E assim, a ilha entendida por você como mais excelente não será a mais excelente. Ele está simplesmente trocando o ser supremo de Anselmo por uma ilha suprema. Essa citação é idêntica à citação que nós acabamos de ver que Anselmo fez. Ele apenas faz essa substituição de palavras para reduzir o argumento de Anselmo ao absurdo. Mas nós temos respostas a essa objeção de Gaunilo. Tanto do próprio Anselmo, que por ser contemporâneo a ele teve acesso a esse pensamento que Gaunilo criou, e depois outras refutações posteriores àquilo que Gaunilo propôs. Anselmo respondeu a essa mesma objeção dizendo que Gaunilo interpretou errado o seu argumento. Ele não entendeu de fato o que Anselmo estava querendo dizer. Todas as existências de outros seres e de objetos são todas derivadas do próprio Deus. Não são necessárias por definição, ao contrário de Deus. Deus é o ser supremo, é um ser que não é contingente, é um ser que é necessário, enquanto que os demais seres e os demais objetos são contingentes, são limitados e não são necessários. Por isso, não são comparáveis com a existência de um ser que é o maior ser de todos. Esse tipo de classificação do ser supremo, do qual nada maior pode ser pensado, se limita apenas a um ser, se limita apenas a um ente vivo, a um ente que existe. Já objetos que não são seres vivos, eles são feitos por alguém, por outra pessoa, eles começaram a existir, e aqui nós entramos um pouco no argumento cosmológico. Tudo aquilo que começou a existir tem uma causa, e por ter começado a existir e ter uma causa, eles não podem ser de fato o maior ser supremo a ser pensado ou o maior objeto supremo a ser pensado. Logo, uma ilha não pode ser maximamente grande, não pode ser uma ilha da qual nada maior pode ser pensado, porque ela surgiu de algum lugar, ela foi criada por Deus, ela foi criada por um ser vivo. Do mesmo jeito que o próprio universo, que começou a existir e que dentro do argumento cosmológico foi criado por Deus, ele é contingente, ele não é necessário.
Logo, o universo também não pode ser maximamente grande, do qual nada maior pode ser pensado. Por quê? Porque se nós tivéssemos conhecimento de um universo que não teve começo, logo, esse universo que não teve começo, ele seria superior ao universo que existe aqui. Se nós tivéssemos acesso a uma ilha que não foi criada, ela mesma se autocriou, ela mesma se deu origem, e ela originou a existência de outros seres, ela então seria superior a qualquer ilha maximamente grande que existisse dentro do nosso mundo. Só que está aí a questão. Uma ilha é, por definição, um pedaço de terra que é um objeto, que não é um ser vivo. Uma ilha nunca é um ser vivo. Logo, não existe de fato uma ilha que possa ser perfeita, porque nenhuma ilha é racional, nenhuma ilha tem vida. Uma ilha perfeita seria necessariamente uma ilha que pudesse gerar outros seres vivos dentro dela. Mas aí não seria mais uma ilha, seria um criador. Então, mesmo que esse criador tivesse o formato de uma ilha, ele seria o próprio Deus. Então, é um argumento que sempre ele acaba em Deus, porque não importa a forma que você considera que Deus exista, ele está na sua própria definição. O ser supremo que gera outros seres. Esse ser, não importa o quanto a gente conheça dele, ele vai ser chamado de Deus, necessariamente. Também é importante perceber que as qualidades que fazem uma ilha ser grande não são qualidades máximas de grandeza, do mesmo jeito que as qualidades máximas de Deus. No caso, se nós pudéssemos pensar numa ilha maximamente grande, da qual nada maior pode ser pensado, cada pessoa teria uma opinião específica sobre as qualidades dessa ilha. Uma pessoa poderia dizer que uma ilha boa é uma ilha que gera frutas abundantes. Mas então, se você imaginar uma ilha que dá, por exemplo, 600 frutas por ano, e você pensa, não, essa ilha ela dá muitas frutas abundantes, logo ela é uma ilha da qual nenhuma outra ilha maior pode ser pensada. Daí outra pessoa chegaria e dizia, não, mas eu consigo pensar numa ilha que dá 601 maçãs por ano. Uma maçã a mais do que a ilha anterior. Logo, a minha ilha ela é maior do que a sua. E como os números são infinitos, nunca tem limite essa existência de ilha. Sempre tem uma ilha que é maior do que a outra porque dá frutas a mais. E mesmo se alguém definisse, não, uma ilha perfeita, uma ilha que dá 605 maçãs por ano e pronto, porque esse é o número específico de uma ilha perfeita para mim. Do mesmo jeito, nós não teríamos razões para acreditar nessa pessoa, porque esse número específico? Por que razão você escolhe um número aleatório e define esse número como algo que diz que a ilha é superior às demais ilhas? Não tem lógica o que você está falando. Agora, com Deus é diferente, porque as qualidades máximas de grandeza de Deus, a onipotência, a onipresença, a onisciência, a bondade moral, não são iguais à questão das frutas abundantes de uma ilha. No caso, nós entendemos que a onipotência é Deus poder fazer tudo o que está dentro do campo da lógica, tudo aquilo que não contraria os campos da lógica. Ele sabe de todas as coisas desse universo e ele está presente enxergando todos os lugares desse universo. E os lugares que existem nesse universo são limitados, o conhecimento que existe é limitado e o poder que existe ele é limitado. Mas Deus possui todo esse poder disponível. Logo, esse poder tem um limite intrínseco, ao contrário da questão de frutas abundantes da ilha. De fato, nós podemos definir os limites, teoricamente, os limites do poder de Deus, dentro do nosso entendimento. Isso não quer dizer que, no caso, Deus possa ser parado por nós ou ele é um ser limitado. Não, apenas que a capacidade dele segue a lógica, segue aquilo que realmente faz sentido. Deus não pode ele mesmo criar um círculo quadrado ou uma pedra da qual ele não possa levantar, porque isso não faz parte da onipotência. Isso são absurdos lógicos que não estão dentro da realidade que Deus criou para si mesmo, do limite que Deus criou para si mesmo. Então, o Ser Supremo possui propriedades de grandeza não superáveis, como onipotência, onisciência e moralidade perfeita, ao contrário da ilha perfeita de Gaunilo. Logo, a objeção de Gaunilo ela é refutada, primeiramente, porque Gaunilo não considera que o único ser, a única substância, o único conceito que não pode ser superado por nenhum outro é o conceito de Deus como um ser supremo, do qual nada maior pode ser pensado. Qualquer objeto que não tem mente e qualquer objeto que não cria nada além dele não pode ser maximamente grande como Deus é maximamente grande. E também que as qualidades de grandeza de Deus são diferentes das qualidades de grandeza de um objeto
ou até mesmo de um ser humano. Até mesmo o ser humano teria qualidades de grandeza que não são semelhantes às de Deus, porque o ser humano não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente. Agora nós vamos para as críticas de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, aproximadamente 200 anos depois de Anselmo, é um monge, teólogo e filósofo italiano, que é muito importante também dentro do ramo da apologética e da filosofia cristã, responsável pela corrente de pensamento da escolástica. Tomás de Aquino ele possui restrições à segunda premissa do argumento ontológico de Anselmo. A segunda premissa que vai tratar acerca da questão de que nós podemos ter uma ideia coerente de quem Deus é. Tomás de Aquino vai dizer contra essa premissa e vai responder que, na realidade, nós não temos uma ideia coerente de quem Deus é dentro da nossa mente limitada. Logo, o argumento ontológico ele se torna inválido, porque ele se baseia, ele trata como verdade absoluta que nós temos uma ideia coerente de quem Deus é. Para Tomás, a existência de Deus era autoevidente, com observação da natureza, com observação da revelação, com observação do que está ao nosso redor, mas ela não poderia ser deduzida por conceitos, por alegações conceituais de Deus dentro da nossa mente, por esse jogo de conceitos e palavras, de linguagem, que Anselmo criou dentro da sua mente para formular um argumento a favor da existência de Deus. Segundo Tomás, nem todas as pessoas que ouvem a palavra Deus entendem o que ela significa de verdade, um ser do qual nada maior pode ser pensado. E por isso, se as pessoas não ligavam diretamente o conceito de Deus com o conceito de um ser do qual nada maior pode ser pensado, o argumento de Anselmo não faz muito sentido. Ele segue também dizendo que pessoas podem ter conceitos diferentes de Deus, e assim o argumento de Anselmo só funcionaria para aqueles que já são crentes, aqueles que têm a mesma ideia de Deus que Anselmo tem, e não para aqueles que precisam ser convencidos da existência de Deus. Outra objeção que ele tinha a essa segunda premissa é que, mesmo que todos tivessem exatamente a mesma visão sobre Deus, ainda assim seria impossível para a nossa mente humana, de fato, imaginar um ser do qual nada maior pode ser imaginado. Nossa consciência não consegue entender Deus por completo em toda a sua glória, e por isso nós, de fato, não temos capacidade de pensar nesse ser, de fato, como ele realmente é. É como diz a música, né, que do crente ao ateu, ninguém explica Deus. E essa relação dessa música que diz uma verdade, de certa forma, de que nós não temos uma ideia coerente total de quem Deus é. Nós não entendemos, de fato, na totalidade, todos os seus atributos. Até mesmo os próprios personagens bíblicos, o próprio Moisés não teve a autorização de enxergar Deus por completo, ele apenas pôde ver Deus de costas, uma visão limitada de Deus. Depois, cada um dos profetas e tudo mais, cada um teve uma visão que sempre chegava em um limite de quem Deus poderia ser. E por isso, nós não podemos ver ele na sua glória de fato. Até mesmo o próprio Jesus, como Deus encarnado, ele estava em forma humana. Ele estava, por assim dizer, com poderes limitados dentro dessa forma humana, porque Deus ele se fez homem, ele se fez como nós, ele limitou o seu poder para que ele pudesse habitar conosco, porque o seu poder supremo, o seu poder verdadeiro, não é conhecido a nós e nós não temos a capacidade de entendê-lo por completo. Então, para Tomás, essa segunda premissa do argumento de Anselmo é falsa, porque, de fato, nós não temos uma ideia coerente de quem Deus é por completo. Tomás escreve: talvez quem ouve o nome de Deus não entende como significando o ser, maior que o qual nada possa ser pensado, pois alguns acreditam que Deus é um corpo. Porém, mesmo concedido que alguém entenda o nome de Deus com tal significado, com tal significação, maior do que o qual nada pode ser pensado, nem por isso se conclui que essa pessoa entenda a existência real do que significa tal nome, senão só na apreensão do intelecto. Nem se poderia afirmar que existe realmente, a menos que se não concedesse existir realmente a algum ser, tal que não se possa conceber outro maior, o que não é concedido pelos que negam a existência de Deus. Mas nós temos respostas à objeção de Tomás. A primeira crítica de Tomás de Aquino ao argumento ontológico de Anselmo, ela poderia ser descartada apenas se nós substituíssemos a palavra Deus no começo do argumento por um ser do qual nada maior pode ser concebido, de maneira direta. Então, o que nós faríamos? Nós tiraríamos Deus da jogada, o termo Deus, e nós simplesmente pensaríamos num ser
do qual nada maior pode ser pensado. Daí nós colocamos esse ser dentro do argumento, provamos a existência dele através do argumento ontológico de Anselmo, que diz que esse ser precisa existir na realidade para ser o maior ser possível. Então nós chegamos à conclusão de que esse ser precisa necessariamente existir. Depois que nós chegamos à conclusão de que esse ser, que necessariamente existe, esse ser supremo, do qual nada maior pode ser pensado, ele realmente existe, nós resolvemos chamar esse ser de Deus. Nós escolhemos o nome para ele e dizemos que esse ser é Deus. Logo, essa questão de que o entendimento das pessoas de quem Deus é não é de fato relevante para o bom sucesso do argumento ontológico, porque nós podemos não chamar esse ser de Deus primeiramente e fazer isso depois. E com isso, a existência dele está provada de qualquer modo. Em relação à possibilidade de nós pensarmos em um ser do qual nada maior pode ser concebido, que Tomás de Aquino apresenta como sua principal objeção, nós podemos refutar essa objeção através do exemplo de números naturais. Os números naturais são números que nós aprendemos desde a nossa infância, começam do zero, nunca são negativos e nunca são com vírgula, são números sempre inteiros, a partir do zero, que vão até o infinito. 0, 1, 2, 3, 4. E nós não precisamos do conhecimento matemático, dos conceitos matemáticos totais do que é um número natural, para que nós entendamos que não há infinito, que não há um limite intrínseco de números. Eles vão até o infinito, eles nunca param e não há um limite real de números naturais que existem. Logo, da mesma maneira que nós não precisamos ter um conhecimento matemático muito grande para sabermos que os números naturais vão até o infinito, nós não precisamos de um conhecimento completo de Deus para entendermos que ele é o ser supremo do qual nada maior pode ser pensado. A terceira objeção ela é feita por Immanuel Kant. E ele vai trabalhar com a questão da existência, com a terceira premissa do argumento de Anselmo, que apresenta a existência como uma propriedade da grandeza. Immanuel Kant foi um filósofo alemão da época do Iluminismo, do século XVIII. Ele direciona a sua crítica à terceira premissa do argumento de Anselmo, porque para ele, um ser que existe tanto na mente quanto na realidade não é necessariamente maior do que um ser que existe apenas como uma ideia na mente. Isso não é uma verdade absoluta, segundo Kant. Um ser existir não faz dele ser maior do que um ser que não existe. Isso porque, na verdade, a existência não seria uma propriedade de grandeza, uma propriedade que define um ser como maior do que o outro. Ele escreve no seu livro A Crítica da Razão Pura o seguinte: ser, evidentemente, não é um atributo real, ou seja, uma concepção de algo que é adicionada à concepção de alguma outra coisa. É meramente a postulação de uma coisa, ou de certas determinações disso. A proposição, a frase Deus é onipotente, ela contém duas concepções, dois conteúdos, duas afirmações que podem ser determinadas, que é a palavra Deus e a palavra onipotência. Deus nós sabemos quem é e onipotente nós sabemos o que significa. Porém, a palavra é, o verbo é, que nesse caso é um verbo de ligação, ele apenas junta duas opiniões coerentes dentro da mesma frase e diz que o objeto 1, o sujeito da frase, ele possui uma qualidade que é o predicado da frase. Deus é onipotente. Agora, se nós afirmamos Deus é, ou existe um Deus, ou há um Deus, eu não estou caracterizando Deus de fato. Eu não estou apresentando qualidades de quem ele é. Eu só estou apenas narrando um fato que eu observo. Se eu digo que há um Deus, isso é um fato que eu observo, algo que eu estou vendo dentro da minha visão de mundo, só que eu estou narrando uma coisa que acontece a mim, uma coisa que é minha opinião. Eu não estou caracterizando alguém. Se eu digo que alguém existe, eu estou dizendo um fato. Se eu digo fulano existe, eu não estou dizendo que ele de fato tem uma vantagem por existir, ou que ele possui um valor por existir. Eu só estou dizendo, não, ele existe, é um fato. Então, da mesma maneira, o verbo é, ou o existir em si, não é uma propriedade da grandeza, mas é muito mais um requisito para que possam haver propriedades de grandeza. Para que você possa medir um ser em relação ao outro, os dois precisam existir necessariamente. Logo, toda essa abstração de Anselmo, de dizer que se eu penso em Deus na minha mente, ele pode existir na realidade, ele vai existir na realidade, não faz real sentido para Kant, porque Kant está dizendo, não, você está definindo algo dentro da existência.
E você não pode fazer isso. Essas coisas que você está trabalhando, essas ideias, só servem para seres que já existem. Agora, os seres que estão no seu pensamento, eles não são incluídos dentro disso. Eles são uma coisa totalmente diferente. Um ser real não é igual a um ser fictício, a um ser que está limitado à sua mente. E você não pode fazer essa conexão de uma maneira que faça sentido. Por exemplo, se nós para entendermos melhor esse argumento de Kant, ele vai dizer o seguinte: você tem um filho. Você tem um filho que é obediente e que entrou na vida adulta trabalhando ou estudando, é melhor, em certo modo, do que ter um filho que também é seu filho, com as mesmas qualidades, só que é vagabundo ou não busca trabalho ou é usuário de drogas, esse tipo de coisa. Então você pode fazer essa comparação. É melhor ter um filho obediente do que um filho desobediente. Porém, você não pode fazer isso, por exemplo, com um filho que não existe. Você não vai dizer que ter um filho obediente e que é bem sucedido é algo melhor do que não ter esse filho. Você pode dizer que esse filho é melhor do que o filho que não existe, porque o filho que não existe não é. Ele não chega a ser, ele não é alguém que existe na realidade. Logo, esse tipo de argumentação de Anselmo não é válida dentro da lógica de Kant. E faz muito sentido essa objeção de Kant. Ela realmente é muito contribui muito para que nós possamos entender de fato com que nós estamos trabalhando dentro do argumento ontológico. Porém, lá no começo eu falei que nós temos duas versões do argumento de Anselmo dentro do seu livro Proslógio. Essa versão que nós trabalhamos é apenas a primeira versão, e foi essa versão que Kant conseguiu refutar através da sua ideia de existência. Anselmo vai apresentar uma segunda versão do argumento ontológico, que é imune a essa objeção de Kant, onde ele vai fazer algumas pequenas alterações dentro da sua ideia principal. Sendo a existência não uma propriedade da grandeza, mas uma pré-condição para a extensión das demais propriedades, Anselmo, então, gera a sua segunda argumentação que não trata a existência como uma propriedade da grandeza. A segunda versão é a seguinte. Premissa 1. Por definição, Deus é um ser do qual nada maior pode ser imaginado. Idêntica à premissa 1 do primeiro argumento. Isso nós já entendemos. Premissa 2. Um ser que necessariamente existe, na realidade, é maior do que um ser que não necessariamente existe. Ou seja, um ser que existe de maneira necessária, como nós falamos anteriormente, que é aquele ser que não é contingente, aquele ser que é necessário, que deu origem aos objetos, que deu origem aos demais seres vivos. Ele é um ser que existe necessariamente, é um ser que não começa a existir, é um ser que não tem uma causa, é um ser que ele mesmo se autocausa. E esse ser que necessariamente existe é maior do que um ser que não existe necessariamente. Ou seja, Deus é maior do que o ser humano nesse quesito, porque Deus não precisa ter começado a existir. Ele existe necessariamente. Já o ser humano ele é criado. Premissa 3. Assim, por definição, se Deus existe como uma ideia na mente, mas não existe necessariamente na realidade, então podemos imaginar algo que é maior do que Deus. Então ele apenas troca a existência pela existência necessária, e com isso ele resolve muitos problemas dentro da sua primeira versão do argumento ontológico. Então, Anselmo afirma que pelo fato de Deus não ser criado, por ele ser um ser necessário de existir, ele é superior a um ser que não existe necessariamente. Se você pensa em Deus dentro da sua mente, mas ele não existe necessariamente, logo, ele não é o maior ser a ser pensado, porque nós podemos pensar em um ser que existe necessariamente. Nós podemos pensar em um ser que precisa existir. Logo, esse ser que precisa existir, ele, de fato, existe na realidade, porque ele é maior do que a sua ideia anterior de Deus. Mas nós não podemos imaginar algo que é maior do que Deus. Portanto, se Deus existe na mente como uma ideia, então Deus existe necessariamente na realidade. Bem, Deus de fato existe na mente como uma ideia. Isso aqui é semelhante à premissa 2 do argumento anterior, onde nós podemos ter uma ideia coerente de Deus. Se Deus existe na mente como uma ideia,
logo ele existe necessariamente na realidade. Se Deus precisa existir, ele existe. É um argumento muito abstrato que muitas pessoas são contra, justamente por esse jogo de palavras que parece muitas vezes ser circular, mas é um argumento que tem o seu valor intrínseco, que faz sentido dentro de uma certa lógica, e que nós devemos considerar como um argumento válido para provar a existência de Deus. Então, Selma escreve: Deus é aquele do qual nada maior pode ser imaginado. E Deus, com certeza, existe tão verdadeiramente que não pode ser imaginado como não existente. Assim, é possível imaginar um ser o qual não pode ser imaginado como não existente. E esse ser é maior do que o outro, que pode ser imaginado como não existente. Então, de novo, é possível imaginar um ser o qual não pode ser não existente. E esse ser é maior do que aquele que pode ser imaginado como não existente. Assim, se esse ser, do qual nada maior pode ser imaginado como não existente, então ele não pode ser esse ser do qual nada maior pode ser imaginado. É uma contradição. Mas isso é uma contradição irreconciliável. Assim, de verdade, há um ser do qual nada maior pode ser imaginado, e que não pode ser imaginado como não existente. E esse ser és tu, ó Senhor, nosso Deus. Aqui ele faz uma referência direta ao Senhor, abençoando ele, enfim, faz uma conexão com a ideia de Deus direta, e isso é muito interessante, porque ele está falando primeiramente de um ser que parece abstrato, um ser que parece ser externo ao mundo, e ele encerra a sua citação se referenciando a esse Deus na segunda pessoa, né? Dizendo, não, esse Deus de fato é meu amigo, eu conheço e eu sei que ele existe. E isso é muito interessante de ler. Bem, essa segunda versão do argumento ontológico apresenta não mais a existência, mas a existência necessária como uma propriedade da grandeza. Um ser cuja não existência é logicamente impossível é maior do que um ser cuja não existência é logicamente possível. Um ser o qual precisa existir é maior do que um ser que não precisa existir. A existência necessária, diferente da existência em si, parece ser de fato uma propriedade da grandeza, visto que ela envolve alegações que atribuem características ao ser. Eu não estou mais dizendo que Deus é. Eu estou dizendo que Deus precisa ser, necessariamente. E agora, isso é uma qualidade. Você está dizendo, não, se ele realmente precisa ser, então isso é algo que é específico dele que outros não podem ter. Então, de fato, é uma propriedade da grandeza que mostra que ele é maior do que os demais seres. Se esse ser existe necessariamente, sua existência não depende da existência de outro ser. Ou seja, não é contingente, mas sim apenas da sua própria natureza. E com isso, nessa segunda versão do argumento ontológico, Anselmo consegue mantê-lo de uma maneira bem coerente e, por assim dizer, intacta dentro da sua ideia principal. A partir desse segundo argumento, são formuladas as versões mais recentes do argumento ontológico. Desde então, desde Anselmo, muitos filósofos tentaram reformular essa ideia de uma maneira mais clara. E agora nós vamos ver a versão mais recente conhecida hoje, que é a versão modal de Alvin Plantinga, filósofo cristão que ainda está vivo hoje e que formulou o argumento modal ontológico, que é mais utilizado hoje em dia dentro do ramo da apologética. Então agora nós vamos ver o argumento de Alvin Plantinga. O argumento de Alvin Plantinga trata da questão de mundos possíveis. Plantinga é um filósofo cristão americano que escreveu a sua versão do argumento ontológico dentro do seu livro A Natureza da Necessidade, escrito em 1974. Depois ele vai vai reescrever esse argumento e vai aumentar a sua qualidade dentro do seu livro Deus, a Liberdade e o Mal, lançado logo depois. Nesse argumento, Plantinga vai se utilizar a ideia de mundos possíveis, onde um ser possa existir. Agora, veja só, esses mundos eles não são universos paralelos, eles não são outros planetas, não são um multiverso. O que está querendo dizer aqui com mundos possíveis é o seguinte: são mundos de possibilidade. São mundos onde algo que faz sentido de existir dentro do nosso mundo, mas que não existiu, ele existiria dentro desse mundo. Então, por exemplo, a questão de que
fulano teria vencido a eleição para presidente do Brasil e não ciclano. Dentro desse universo, seria um mundo possível. O mundo onde o vencedor da última eleição presidencial fosse o segundo lugar, ao invés do primeiro, é um mundo possível, porque nada impediria que, de fato, fosse uma realidade que o segundo lugar vencesse no lugar do primeiro lugar na eleição presidencial. Agora, por exemplo, a existência de um círculo quadrado é algo que não faz sentido em nenhum mundo possível, porque um círculo quadrado é uma contradição lógica. Não tem como existir. Logo, não existe um mundo possível onde o círculo é quadrado, mas existe um mundo possível onde o presidente do Brasil é outro dentro desse ano. E por aí vai. Existe um outro mundo possível onde uma pessoa que você conhece morreu e outro onde essa pessoa está viva. Existe um mundo possível onde você tem um trabalho determinado, existe outro mundo possível onde você se formou em outra faculdade totalmente diferente e teve um trabalho totalmente diferente. Isso não quer dizer que esses mundos de fato existam. Ele não está querendo dizer aqui que existe um universo paralelo onde essas coisas de fato existiram, mas sim que é um mundo de possibilidade. Essa coisa poderia ter existido, ela faz sentido, logicamente, ela está dentro de um mundo possível. Uma coisa que existe em algum mundo possível é qualquer coisa que não seja racionalmente ilógica e impossível de existir. Bem, além disso, o ser maximamente grande, como ele chama o ser do qual nada maior pode ser imaginado, o ser maximamente grande, é aquele que possui as propriedades de grandeza que nós já conhecemos: onipotência, onisciência, bondade suprema, existência necessária, entre outros. Então, a versão de planteador tautológico é a seguinte. Primeiro, é possível que um ser maximamente grande, que nós chamamos de Deus, exista. É possível que ele exista. Se é possível que esse ser maximamente grande exista, então esse ser existe em algum mundo possível. Se é possível que ele exista, e não é uma contradição lógica, ele vai existir em algum mundo possível, em algum mundo de possibilidade. Se ele existe em algum mundo possível, então ele existe em todos os mundos possíveis. Por quê? Para que ele possa ser um ser maximamente grande, ele precisa estar em todos os mundos possíveis. Se eu tenho um Deus em um mundo possível, mas eu não tenho ele em outro mundo possível, então ele não é de fato Deus, ele não é de fato um ser máximo, porque eu posso pensar em um ser máximo que existe em dois mundos possíveis, e não mais em um. Um ser máximo que existe em dois mundos possíveis e não existe nos demais mundos é maior do que um ser que existe em um mundo possível e não nos demais. E isso vai indo continuamente. Um ser que vai existir em três mundos possíveis é maior do que o que existe em dois. E a conclusão que nós chegamos é que esse ser maximamente grande, para que ele possa ser de fato maximamente grande, ele precisa existir em todos os mundos possíveis. Se um ser maximamente grande existe em todos os mundos possíveis, logo ele vai existir também no mundo real, porque o mundo real é o mundo possível, que é o mundo da realidade verdadeira. Logo, um ser maximamente grande, ele existe no mundo real, então ele existe. E nós chamamos ele de Deus. Então se segue da conclusão que, logo, Deus existe. O que é interessante sobre o argumento é que, segundo Plantinga, todas as proposições do argumento são necessariamente verdadeiras e intuitivas. Você não precisa de muito esforço para saber a verdade de todas essas premissas e conclusões, com exceção da primeira. A primeira, a qual você pode tentar refutar. Logo, o único meio pelo qual o argumento pode ser refutado é através da negação da primeira premissa, que é a existência de Deus é possível. Assim, o argumento ontológico obrigaria o descrente a não apenas negar a existência de Deus, mas afirmar que ela é impossível logicamente. Então vamos voltar agora para o argumento e ver o que ele está falando aqui. Premissa 2. Se é possível que um ser maximamente grande exista, ele existe em um mundo possível. Está dentro da própria definição do que é o mundo possível. Na premissa 3, ele vai existir em todos os mundos, porque de fato ele é maior se ele existir em todos os mundos. Se ele existe em todos os mundos, ele existe no mundo real, logo ele existe. Agora a premissa 1 é que é a chave. É possível de fato que um ser maximamente grande ele exista? É possível que Deus exista?
E é com isso, então, que o argumento muda de paradigma, porque agora o ateísta, ou o descrente, ele não pode simplesmente dizer, é possível que Deus existe, mas eu acredito, pelo que observo do mundo, que ele não existe. O ateu precisa dizer que é impossível, de qualquer modo é impossível que Deus exista. Então ele vai ter que provar que a existência de Deus ela é impossível logicamente. Ele vai ter que provar que a existência de Deus é tão impossível quanto um círculo quadrado, é tão impossível quanto um solteiro casado. E então isso se torna mais difícil de ser refutado. Bem, William Lane Craig, filósofo e apologeta cristão americano, ele resume o argumento de Plantinga da seguinte forma. Se esse argumento faz sentido, ele coloca o ateísta em uma posição bem delicada. O ateísta deve não apenas negar que Deus existe, ele precisa afirmar que é impossível que Deus exista. E isso é certamente uma afirmação radical que requereria grandes justificativas. Agora, se tal ser é possível, ele existe em algum mundo possível. Mas se tal ser existe em pelo menos um mundo possível, ele existe em todos eles, de fato, pois isso faz parte do que significa ser o maior ser imaginado. Se ele existe em todos eles, existe no mundo real. Logo, Deus existe. Então o argumento é o seguinte: se você pensa que a existência de Deus é possível, ele existe. Se você pensa, não, de fato, Deus pode existir, então ele vai existir. Eu penso que ela é possível, Craig fala, eu penso que ela é possível, parece para mim que o conceito de um ser que é onipotente, onisciente, moralmente perfeito e necessariamente existente é um conceito coerente, que é possivelmente instanciado. E logo eu acredito que de fato Deus existe. Então Craig diz, não, se você acha que um ser que é onipotente, onisciente, moralmente perfeito, que existe necessariamente, que é onipresente, esse ser faz sentido de existir dentro da sua mente, então ele também vai existir no mundo real, porque ele precisa existir se ele é possível. A única maneira pela qual ele não vai existir é se realmente essas qualidades que ele tem são contradições lógicas. Então nós chegamos à nossa conclusão. As consequências do argumento ontológico são as seguintes. Embora ele é um argumento válido e um argumento notável, ele possui um alcance menor de convencimento do que os argumentos restantes da apologética ofensiva, por causa da sua natureza pouco convencional, por causa das suas características baseadas na linguagem do pensamento humano, baseadas na cognição humana, sendo um argumento a priori, não um argumento posteriori, não um argumento baseado na observação ou na evidência, ou no estudo do que é a realidade, mas sim apenas dentro da sua mente, das qualidades do seu pensamento, e por isso ele é considerado por muitos como mais fraco do que os demais argumentos. Porém, além de apresentar uma boa razão para a existência de Deus, ele dificulta muito a negação de Deus, na medida em que obriga o cético a afirmar que a existência de Deus é uma contradição lógica. O argumento ontológico, então, além de dar uma boa razão para que Deus exista, ele obriga o cético agora a dizer que a existência de Deus ela é impossível, ela é uma contradição lógica. Isso é muito mais desafiador do que simplesmente dizer que não acredita em Deus por causa de determinadas razões de observação do mundo. Agora, o cético vai poder, em certa medida, tentar apresentar essas objeções e dizer que Deus é impossível. O problema do mal, por exemplo, que faz parte da apologética defensiva, o problema do mal, o cético vai dizer que Deus não pode ser de fato moralmente bondoso porque existe mal no mundo. Logo, a moralidade perfeita de Deus, ela não faz sentido, ela é ilógica, logo, no caso, é impossível que um ser supremo exista. A nossa defesa vai se dar através da apologética defensiva, através de apresentar argumentos que refutem o problema do mal, que mostrem que, de fato, um Deus moralmente bom pode existir, mesmo com mal no mundo. Então, já não é mais um escopo do argumento ontológico, mas sim um escopo de outro ramo da apologética, de outro ramo do conhecimento. E com isso, o argumento ontológico funciona dessa forma, então. Ele dá uma boa razão para que Deus exista e ele obriga então o cético a provar a impossibilidade da existência de Deus. Então agora nós vamos fazer uma pequena revisão do que nós vimos na aula de hoje. Nós vimos que o argumento ontológico ele faz parte da apologética ofensiva e ele é um argumento a priori, um argumento que se baseia na lógica cognitiva do indivíduo. Anselmo da Cantuária foi o primeiro a criar uma versão do argumento ontológico, onde ele diz que um ser supremo é um ser que precisa necessariamente existir para que de fato ele possa ser um ser supremo do qual nada maior pode ser concebido ou imaginado.
Nós temos três objeções principais a esse argumento. Uma feita por Gaunilo, outra por Tomás de Aquino e outra por Immanuel Kant. A objeção de Gaunilo se trata de uma redução ao absurdo, onde ele compara Deus a um objeto, no caso, uma ilha. Anselmo responde a isso dizendo que um objeto não pode ser comparado a Deus, porque as qualidades de propriedades de grandeza só podem se referir a um ser vivo, a um ser racional, e Deus seria esse ser supremo racional. Em relação à objeção de Tomás, que vai contra a segunda premissa do argumento de Anselmo, ela é respondida comparando o nosso conhecimento de Deus com o conhecimento que nós temos dos números naturais. Mesmo que nós não tenhamos uma ideia concreta do que são os números naturais, nós sabemos que eles vão até o infinito. Da mesma maneira, se nós não temos uma ideia concreta de quem Deus é, mesmo assim nós podemos saber que, de fato, ele existe e ele é onipotente, ele é onisciente, ele é existente necessariamente, etc. Em relação à terceira objeção, a objeção feita por Kant, Kant vai dizer que a existência não é uma propriedade de grandeza, porque ela é apenas uma qualidade mínima que um ser possui. As nossas respostas a isso podem nos levar à segunda versão do argumento de Anselmo, onde Anselmo diz que não é a existência que é uma propriedade de grandeza, mas a existência necessária. Um ser é maior do que o outro porque existe necessariamente e não depende de outros para existir. E com isso, o argumento de Anselmo se mantém intacto. Uma versão mais recente do argumento ontológico foi feita por Alvin Plantinga, no último século, onde ele apresenta a ideia de mundos possíveis, mundos de possibilidade que fazem sentido existir. Dentro desses mundos, um ser maximamente grande, se é possível que ele exista. Se nós concedemos que é possível que um ser maximamente grande exista, então ele vai existir em mundo possível, e se existe um mundo possível, ele existe em todos os mundos possíveis e, consequentemente, no mundo real. Logo, o cético precisa agora provar não apenas que Deus não existe, mas que é impossível que Deus exista, através de uma contradição lógica. E esse tipo de objeção que o cético vai levantar, nós podemos responder através de argumentos da apologética defensiva, que não estão totalmente relacionados com o argumento ontológico. E é isso. Peço que se você tiver dúvidas, deixe nos comentários embaixo. Curta esse vídeo se gostou, se inscreva no canal do Estudantes em Ação, ative o sininho para não perder novas notificações de vídeos e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.